seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Sólida Fé, esse canal que tem como objetivo, missão e propósito solidificar a sua fé por meio de uma intelectualidade e uma espiritualidade baseada nas Escrituras. Antes de começarmos o vídeo de hoje, eu quero pedir a você dois favores. Em primeiro lugar, se você está gostando desse conteúdo, dessas aulas, eu peço a você não deixe de comentar, deixar o seu like. E o segundo favor, eu peço a você também que compartilhe no grupo de WhatsApp de sua igreja, da sua família. Isso importa àquele crente que está estudando todo domingo as lições bíblicas da EBD e também aos professores. Serve esse vídeo, essa aula como um auxílio, por isso eu peço a você que compartilhe também para eles, ok? Hoje nós trataremos sobre as nossas armas espirituais, a nossa armadura. Lembrando que na aula anterior nós falamos sobre os nossos inimigos, né? Abordamos sobre o diabo, a carne e também o mundo. O diabo como o primeiro inimigo do cristão. Nós também falamos sobre a carne quando ela quando ela controla a nossa vida, se torna um grande inimigo para a nossa salvação. Paulo nos orienta a sermos controlados pelo Espírito Santo. E por último, o mundo e seus desejos são passageiros, são fúteis, são transitórios e não merece a nossa paixão, não merece o nosso amor e nem a nossa devoção. Então, na aula anterior, tratamos sobre esses três inimigos: o diabo, a carne e também o mundo. Lembrando que nossas armas, elas são espirituais e não carnais. Nós vivemos em um mundo em que nós precisamos estar preparados, porque a nossa vida não é uma Disneylândia espiritual, nossa vida é uma vida de guerra. Por isso que Paulo, em sua carta aos Efésios, diz que nós estamos em uma luta. E esse embate não é um embate corpo a corpo, mas é um embate contra as hostes, contra dardos, contra todo o exército do mal. O que Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 5? Ele diz assim: porque as armas da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ou seja, nós estamos em uma guerra, nós estamos lutando e a nossa luta não é contra as pessoas. Paulo diz aqui, por isso que nós não utilizamos nessa guerra, nessa luta, as armaduras ou então as armas carnais, mas nossa arma espiritual, ela é poderosa em Deus para destruir as fortalezas do diabo. Então, nós podemos entender isso na lição que nosso amado irmão, ele escreveu e traz para nós essa proposta. Jesus uniu essas três armas que nós vamos abordar na lição de hoje. Qual arma que ele uniu? Ele uniu a arma da palavra, do jejum, da conexão com Deus, a arma da oração. Então, nós vamos observar que na tentação de Jesus, em primeiro lugar, ele foi uma pessoa totalmente conduzida e cheia do Espírito Santo. Lucas 4 diz que ele foi conduzido ao deserto, mas antes de ser conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo, ele encontrou-se cheio do Espírito Santo. Ele também carregava consigo a palavra do seu pai, a palavra de Deus, a Torá, o Antigo Testamento. E Jesus também tirou tempos para viver em oração e também em jejum. Então são essas três armas que nós vamos abordar na aula de hoje. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a palavra, uma arma poderosíssima. Vamos falar sobre a oração e, por fim, vamos falar sobre o jejum, que é outra arma também poderosíssima, ok? Então, quais são os objetivos da lição de hoje? Não deixe de curtir esse vídeo se você estiver gostando, não deixe de comentar e compartilhar para outras pessoas também, porque vai edificar a fé de outras pessoas. Quais são os objetivos da lição de hoje? Primeiro, enfatizar o sentido de armas, o que significa armas para nós hoje. Lembrando que no contexto bíblico existem ali escrito episódios onde as pessoas utilizavam armas para guerrear. Agora, no contexto cristão,
para nós hoje, que estamos no século XXI, o que significam essas armas? Vamos conhecer melhor. Vamos esclarecer a respeito das 3 armas espirituais também disponíveis e que todo crente tem que carregar consigo. E vamos mostrar Jesus como nosso maior modelo, que utilizou dessas armas também, manuseou essas armas no enfrentamento, no embate contra Satanás, ok? Então, quando cessará essas armas? Ou quando elas deixarão de existir? Somente quando a igreja for arrebatada, ok? Enquanto a igreja não é arrebatada, a igreja precisa refletir na palavra, viver a palavra, ler a palavra, crescer na palavra. A igreja precisa orar, estar sempre em oração. A igreja precisa jejuar também. Então, essas armas, elas só cessarão quando Cristo vier buscar a sua igreja, que aí estaremos com ele, diante dele todos os dias, ouvindo dele, aprendendo com ele por toda a eternidade. Enquanto nós estamos aqui, é guerra. Então, essas armas, elas são necessárias para nós ainda hoje. Então, no tópico de número 1, você vai observar na sua lição que vai tratar sobre o que é arma, o que são as armas, qual contexto elas existem, podemos utilizar essa palavra ainda hoje, podemos classificá-la, ou seja, a palavra arma, podemos classificá-la como um instrumento tanto para atacar quanto para se defender. Ok? Vamos encontrar na Bíblia armas disponíveis e armas de ataque e também armas de defesa. A espada é um instrumento de ataque. A vara, vamos encontrar no contexto bíblico, instrumento de ataque. A funda, que Davi utilizou para derrubar o gigante, instrumento de ataque. Nós vamos encontrar também arco, flecha, lança e também dardo, ok? Os instrumentos de defesa quais são? Capacete, a couraça, a caneleira, são instrumentos de defesa. Então, no contexto cristão, conforme nós falamos, e tome nota disso, no contexto cristão, as armas, elas tomam um sentido metafórico. Não é que a gente vai utilizar hoje literalmente a espada para guerrear, literalmente o arco e a flecha para guerrear, literalmente a lança. Não, isso toma para nós, no contexto cristão, o sentido metafórico, pois nossa luta, conforme eu disse, não é corpo a corpo, mas a nossa luta é contra o quê? São contra as ideias do maligno, são contra as ideologias, os pensamentos, contra a maldade, contra o mundo e tudo que se opõe contra o evangelho. Então, essa é a nossa luta. Sua luta não é com seu vizinho, a sua luta não é com seu amigo de serviço. A sua luta é contra o reino de Satanás, que hoje vem se manifestando através do quê? Através das mentiras, através das ideologias, das confusões e do falso evangelho. Então, como esse inimigo de nossas almas, o diabo, nós estamos estudando sobre ele, estudamos na aula passada como ele age, como ele trabalha. Então, como o inimigo ele veio para trabalhar? Uma das suas maiores e mais eficaz estratégia é o seguinte, é quando ele arranca do coração das pessoas, arranca do coração do ouvinte a palavra de Deus, deixando-o despreparado e vulnerável. Olha só que interessante, Mateus 13:19. Mateus 13:19, Jesus diz: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Então, uma das mais eficazes atividades de Satanás para o crente é quando ele arranca do coração do crente a palavra de Deus, o deixando vulnerável, o deixando ali despreparado. E a qualquer momento, esse que não tem a palavra no seu coração, que não tem a conexão com Deus em oração, que não tenha conexão com Deus em devoção, ele será uma presa fácil de Satanás. Então, essa é a ideia que o escritor desta revista ele deixa para nós
esse alerta que Satanás ele age hoje tentando arrancar de nós a palavra, arrancar do nosso coração a palavra. Então, como que ele arranca? Nos fazendo buscar altares, posições por meio de mentiras, nos fazendo apaixonar-nos pela posição de destaque. Como que ele arranca também do nosso coração a palavra? Removendo a fé, removendo a esperança, removendo a paixão por piedade pela palavra de Deus. Lembre daquela igreja, a igreja de Éfeso, que foi avivada por meio da palavra quando Paulo esteve em Éfeso, e lá em Apocalipse, Jesus escreve uma carta para a igreja de Éfeso dizendo que ela havia abandonado, deixado, desdenhado do seu primeiro amor. Jesus traça um caminho de arrependimento para que ela possa voltar à essência, ok? Então, como que ele arranca a palavra de Deus do nosso coração? Quando nós ouvimos mais a nossa carne, quando nós estamos vislumbrados com o que o mundo oferece para nós, ele vem e arranca e nós passamos a estar despreparados e vulneráveis. Okay? Então, já no tópico 2, no tópico 1, definimos o que é arma. Lembrando que arma, para nós, no contexto cristão hoje, é o quê? É metaforicamente simbolizado com o quê? Como as armas espirituais. Então, armas ali que Paulo, quando está preso em Roma, e ele olha para um soldado e vê que o soldado possui armas para a guerra, e ele escreve dizendo que o crente também possui armas, ele utiliza a metáfora, utilizando cada detalhe da armadura de um soldado para nos mostrar também que o crente ele possui uma armadura porque ele vive uma vida de guerra. Então, arma para nós do contexto cristão é metáforas, ok? Que ilustra uma verdade. O tópico de número 2, a respeito do tema que são as armas, do tema dessa lição, nós vamos, em primeiro lugar, aprender um pouco sobre a palavra de Deus. Então, o escritor, ele fala sobre a palavra de Deus e sua importância, ok? E como nós podemos buscar. E será que é importante nós vivermos uma vida em comunhão com Deus por meio da sua palavra? Então, ele fala sobre a importância da palavra de Deus. Jesus, ele ganha o embate contra Satanás no deserto e ele nos orienta também, dizendo que a nossa vida se consiste em estarmos preparados com armas espirituais e não apenas humanas. Lembra que Satanás, se tu és filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pão. A resposta de Jesus para Satanás foi o quê? Nem só de pão viverá o homem. Ou seja, nem só de coisas perecíveis, nem só de coisas que os meus olhos podem ver, nem só de coisas que o meu estômago pode se encher, nem só de coisas que acabam, que se desfaz, vive o ser humano, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, a nossa vida não é apenas uma vida material, a nossa vida também é uma vida espiritual. Nós temos a matéria, que faz parte de nós também, mas mais do que a matéria, nós somos um espírito, nós somos alma dentro dessa matéria, ok? Então, o pão, ele pode saciar um momento a sua fome humana, mas a palavra de Deus, ela sacia por toda a eternidade a nossa fome espiritual e continuará a nos saciar. A palavra, então, ela é importante por quê? Porque ela produz para nós vida. Somente a palavra produz vida. A palavra produz o que também? Crescimento. Lembra que Paulo fala do leitinho? Não. Era para vocês sair do leitinho e começar a absorver alimento sólido que procede da palavra de Deus. A palavra também, ela produz desenvolvimento para a salvação em nossas vidas. Por meio da palavra, mais conhecemos a Deus. E por meio do conhecimento de Deus, nós podemos chegar à salvação. Por meio da palavra,
também nós conseguimos viver uma vida de perseverança. E por meio da palavra nós temos resistência contra o maligno. Então, sem sombras de dúvidas, a palavra de Deus é essencial para todo cristão. Um cristão que não vive na palavra é um cristão vulnerável, ponto de ser atacado. Está a ponto de ser atacado e destruído por Satanás. Então, no tópico 2 ainda, o autor diz sobre a importância da palavra. E ele continua nos explicando também sobre a importância da oração. Será que a oração ainda é importante para nós? Será que não cessou a oração, que não caducou a oração? Tem pessoas que falam por aí isso. Alguns falsos profetas estão aí nos canais de YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, dizendo que cessou, não precisa mais orar. Jesus já orou para nós. Agora é só vitória, só bênção. E diante do texto bíblico, diante do Novo Testamento, olhando para a igreja primitiva, olhando para os pais da igreja, olhando para os pais apostólicos e os pais também apologistas, nós vamos ver que naquele contexto a igreja orava. Ela orava porque queria estar conectada com Deus todos os dias e todas as horas. Então, aliada com a palavra, a oração se torna uma arma importantíssima e eficaz contra o ataque do diabo. Então, a gente lê a palavra, compreende na palavra, por meio da palavra, ou brota-se a necessidade da oração, e a gente ora corretamente, conforme Jesus nos ensinou, porque nós aprendemos da palavra, e isso se torna para nós armas poderosas para vencermos o mal, vencermos o maligno. Então, qual das duas coisas? Eu pergunto para você, caro aluno, caro professor, qual das duas coisas são mais importantes? A primeira, a palavra, ou a segunda, a oração? É uma pergunta meio ilógica, né? Porque como que nós definimos o que é mais importante para um pássaro? A asa do lado direito ou a asa do lado esquerdo? Qual que é mais importante para um pássaro? As duas cumprem o propósito. E sem uma, uma depende da outra. Sem a asa da direita, a asa da esquerda vai ter que fazer muita força e talvez ele não sairá do chão. E com a asa do lado esquerdo, ele também talvez não vai sair do chão porque ele necessita das duas asas, porque elas cumprem um propósito e faz o pássaro voar. Assim também é a vida do cristão. Ele necessita da palavra e da oração. Em conjunto, eu oro, leio a Bíblia e oro. Oro, aprendo a orar por meio da Bíblia e faço minhas orações também porque eu quero crescer e me parecer cada vez mais com Jesus mediante a oração e a leitura da Bíblia, ok? Então, você vai ver que depois de Paulo definir sobre a armadura espiritual do crente em Efésios 6, o apóstolo persiste em convidar os seus ouvintes a continuar orando. O que ele diz? Orando em todo tempo, com toda a oração e súplica. Então a oração, ela não é mais uma peça da armadura de Deus. Paulo não fala que a oração é a espada, não. Ele não fala que a oração é a lança, não. A oração não é mais uma peça da armadura de Deus, mas sim o ajuste dessa armadura. Então, a oração é o ajuste do cinto da verdade. Então, o cinto da verdade só tem propósito mesmo, só tem eficácia quando é unido à oração. Verdade sem oração não andam juntos. Nós precisamos unir, casar esses dois itens. Então, a couraça da justiça, a justiça de Deus, ela tem que estar do lado da oração. Os pés com a preparação do Evangelho da Paz, ou seja, a pregação, tem que estar unida a uma vida encharcada de oração. O escudo da fé, ele precisa também ser um escudo encharcado de oração. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ela tem que estar banhada também com a oração. E por fim, para finalizarmos o tópico 2 e concluirmos com o tópico
3, nós vamos falar um pouquinho sobre o jejum. E aí, o jejum ainda é essencial para nós hoje? Será que Jesus jejuou? Será que nós temos versos na Bíblia nos incentivando a prática do jejum? Então, aliado com a palavra oração, o jejum também é de suma importância para o cristão. Sabe como ou com que o jejum ele está relacionado na palavra de Deus, nas Escrituras? O jejum ele está relacionado à busca e orientação divina. Então, quando um homem, uma mulher, no texto bíblico, jejuava, era porque ele estava buscando orientação dos céus. O jejum também ele está relacionado ao quê? À fome da presença de Deus. Então, jejuar é falar para Deus: Deus, eu tenho sede, eu tenho fome de ti, e essa comida perecível não pode saciar minha fome e sede por ti. Eu quero mais de ti, e ele vem por meio do Espírito Santo. O jejum também está relacionado a matar a carne e seus desejos desenfreados. Agora eu pergunto para você: você precisa de orientação divina? Sim ou não? Você precisa buscar a presença de Deus? Sim ou não? E você precisa matar a sua carne com os desejos desenfreados? Sim ou não? Se a sua resposta for sim para tudo, eu sim preciso buscar a orientação do céu. Eu sim preciso buscar essa fome e essa sede de Deus. Sim, eu preciso matar a minha carne todos os dias. Se você disse sim à pergunta que eu fiz, as 3 perguntas que eu fiz para você, significa que eu e você precisamos, então, viver na prática do jejum, ok? E aí, quais foram as pessoas na Bíblia que jejuaram? Vamos ver diversas pessoas jejuando para buscar conhecimento de Deus, para buscar a orientação de Deus, para matar a sua carne e para buscar a presença de Deus. Jesus jejuou e orientou os crentes a viver em jejum. E ele nos mostra dizendo que existe castas de demônio, espíritos malignos que são o alvo da nossa briga, do nosso ataque e da nossa guerra. Existem inimigos do cristão que só sairá por meio de quê? De jejum e oração. Então, se não precisamos jejuar, se cessou a prática do jejum, então por que Jesus explicou dizendo que existem castas que só saem por meio de jejum e também oração? Paulo jejuou e é um exemplo para nós também. Vamos encontrar a igreja primitiva na sua formação jejuando e orando. Então, aqueles que pregam sobre o cessar do jejum, o caducar do jejum, essas pessoas que falam que jejum caducou, cessou, são as que menos expulsam demônios. Pode ter certeza, são as que menos andam em relacionamento íntimo com Deus, relacionamento profundo, e são as que menos têm fome da presença de Deus, e são as que menos matam a sua natureza carnal. Por isso falam bobeira atrás de bobeira. Então, se você vê aí uma pessoa dizendo: caducou o jejum, não precisa jejuar, pode ter certeza que essa pessoa é a menos que jejua, e já nem jejua mesmo, por isso está incentivando outras pessoas a não fazerem o mesmo ou a não jejuarem. Então são pessoas que não expulsam demônio, são pessoas que não têm um relacionamento profundo com Deus e íntimo com Deus, são pessoas que não matam a sua natureza carnal, são pessoas que estão aí falando bobeira atrás de bobeira. Mas o jejum, ele está ativo ainda. Então, o jejum ele é importante porque ele mostra para Deus e para nós também que nós necessitamos cada dia mais comer do alimento dos céus, do pão vivo que desceu do céu por meio da sua palavra. Então, viva uma vida e viva na prática do jejum porque é importante, ok? Então, vamos para o tópico de número 3, pegando, já concluindo a nossa aula e pegando Jesus como um exemplo maior para nós. Exemplo na palavra, exemplo na oração e exemplo no jejum para nós finalizarmos essa aula, ok? Se você está gostando dessa aula, eu peço a você novamente, compartilhe essa aula nos grupos de WhatsApp,
eu peço a você também, deixe o seu like, deixe o seu comentário se está gostando desse tipo de conteúdo aqui no canal para nós continuarmos fazendo, ok? Então, Jesus e a palavra. Jesus, ele vence o tentador, Satanás, por meio do quê? Por meio da palavra de Deus. Está escrito, está escrito, está escrito. Então, Jesus vivia uma vida em devoção à palavra de Deus. Jesus nos mostra que os princípios da palavra de Deus devem permanecer firmes no nosso coração por meio dessa luta. Então, uma pessoa que não tem a palavra, os princípios da palavra de Deus no seu coração, vivendo nesse mundo de guerra, é uma pessoa vulnerável, é uma pessoa que vai ser atacada e diante desse ataque, essa pessoa ela vai cair, declinar, porque Jesus nos mostra, somente com a palavra, a oração e jejum estaremos prontos para esse embate. A única arma que Paulo, em Efésios 6, escreve que é uma arma de ataque é a espada. Então, o escudo é para se defender, a couraça se defende, o capacete se defende, o sapato também é para defesa, mas a palavra de Deus é para o ataque, ok? Somente a palavra de Deus, conforme Paulo expõe, é para o ataque. Então, a gente precisa se defender, mas também tem hora que nós precisamos atacar e só vamos atacar por meio da palavra. Está escrito. Por meio da palavra está escrito. Lembra lá de Efésios 5,18? Não vos embriagueis com vinho que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Que significa o quê? É você estar cheio da palavra para contra-atacar o inimigo, contra-atacar as ideias, contra-atacar a mentalidade. Por meio de quê? Com cânticos espirituais baseados na palavra, com salmos, provérbios, eclesiastes, evangelhos. Então, nossa vida ela tem que estar mergulhada na palavra, assim como a vida de Jesus. E a oração? Será que Jesus orou? Ele nos manda orar a oração do Pai Nosso, nos ensina como orar, mas ele vivia uma vida de oração? Sim. Jesus venceu essa guerra contra o diabo em oração ao Pai. Lucas diz que Jesus várias vezes se retirava para os desertos para quê? Para contar piada para os seus apóstolos? Não. Jesus se retirava e ia para os desertos para quê? Para ficar a sós e orar ao Pai. Jesus orava porque desejava que o seu coração estivesse conectado com o coração do Pai. Ele desejava ardentemente sentir o que o Pai sentia. Ele desejava ardentemente ensinar aquilo que o Pai desejava que ele ensinasse. Ele desejava ardentemente reagir conforme o Pai reagia. Por isso que ele vivia uma vida de oração. Porque oração é isso, é conectar o nosso coração ao coração do Pai. Passar a falar conforme ele fala, a sentir conforme ele sente, a andar conforme ele anda, a viver conforme ele vive. Então Jesus orava e ele orou antes de escolher os seus apóstolos. Mesmo sendo Deus, ele orou pedindo ao Pai direção. Jesus, ele orou pelos seus algozes, aqueles que o perseguiu, por aqueles que o crucificou. Jesus também orou antes de ressuscitar Lázaro. Ou seja, a vida de Jesus é uma vida banhada em oração. Ele sabia muito bem sobre o valor da oração, destaca o comentarista da revista. A oração é a conexão com o Pai. Dediquemo-nos na prática da oração, assim como o nosso maior exemplo, Jesus Cristo. E por fim, Jesus e o jejum. Estamos vivendo em um tempo onde as pessoas fazem mais jejuns com propósitos, princípios de emagrecer do que se conectar com o Criador, com o seu Deus. Você abre aí o TikTok, você abre aí o Instagram, as redes sociais, há uma cultura de jejum. Mas você vai ver, qual é o fim dessa cultura? É o adorar ao corpo, adoração do corpo, adoração à performance, adoração à imagem. É jejum dessa forma para você emagrecer em tantos dias? Só isso.
pouco se fala sobre o jejum com o propósito de se conectar a Deus, o jejum com o propósito de crescer em Deus, o jejum com o propósito de matar o ego, a carne e suas paixões. Então as pessoas cultuam mais o corpo do que cultuam o Senhor. Qual é o propósito do seu jejum? Qual foi o dia ou o último dia que você jejuou? O jejum ainda ele é eficaz para nós cristãos. Então Jesus ele jejuou e deixou à nossa disposição essa arma poderosíssima. Não somos sensíveis à voz de Deus porque não unimos essas três preciosas armas. Quer ser sensível à voz de Deus? Quer ouvir a Deus como ninguém? Quer ser respondido por Deus como ninguém? Une essas três valiosíssimas armas. Em primeiro lugar, uma vida conectada com Deus por meio da palavra. Leia a Bíblia, cresça na palavra de Deus. Segundo, viva uma vida em prática de oração. E terceiro, viva uma vida na prática do jejum. Tome nota disso. Nosso inimigo, ele é ardiloso, ele é perverso. Por isso, não podemos ignorar suas estratégias de guerra. Contra ele, só podemos lutar com as armas espirituais. Seu dinheiro não resolve. Sinto muito dizer isso. O seu sucesso nos seus empreendimentos não expulsa demônio. A sua fama e o seu poder também não expulsa demônios. A sua beleza não espanta os demônios. A sua roupa de grife não resolve porque não expulsa demônios. Sabe o que expulsa demônios da sua vida, da sua casa, da sua mente, do contexto da região onde você mora? Somente por meio do conhecimento de Deus, através da palavra, de uma vida em prática, em oração e também de uma vida em devoção e prática do jejum. Somente com essas armas espirituais nós podemos estar controlados pelo Espírito e temos a certeza de que com essas armas Deus intervém e trabalha e batalha e briga e luta conosco e por meio de nós também e através da nossa vida. Deus abençoe você, não se esqueça, curta, comente, compartilhe e seja edificado, assista outros vídeos aqui. Deus abençoe sua vida e vamos para as próximas aulas em nome de Jesus dessa lição bíblicas da IBD que tem como objetivo nos fazer crescer cada vez mais.